Olá, tudo bem? Neste vídeo, mais uma vez, nós viemos aqui para trazer 10 impactantes lições da Palavra de Deus que, com certeza, edificará a sua vida poderosamente. Fique atento até o final e participe conosco aí, comentando e também compartilhando essa mensagem. Que Deus abençoe. Eu cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Diego e quero que, no nome de Jesus, estarmos meditando juntos na Palavra de Deus, no livro de Lucas, São Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 26. É a passagem que fala dos dois homens, os discípulos do Senhor Jesus no caminho de Emaús. Esses dois homens estavam saindo de Jerusalém para ir a Emaús. E nesse caminho encontra e é acompanhado por um outro homem, um terceiro homem que vai intervir nessa caminhada. Eles estavam indo para Emaús, mas o terceiro homem chegou. Aleluia! Jesus Cristo era esse terceiro homem que fez essa pergunta para eles. Por um acaso não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele fez essa pergunta, porque eles estavam conversando no caminho e ali o Senhor Jesus chegou para intervir naquela conversa, para trazer paz, para trazer consolo, para trazer convicção, certeza e assim aliviar o sofrimento daqueles dois homens. Eles estavam sofrendo, eles estavam perdidos, eles estavam sem destino, e querendo voltar, querendo retroceder. Mas Jesus interveio. Eu não sei se você está assim também, pensando em voltar, pensando em retroceder, pensando em desistir de tudo. Mas eu quero te dizer que através dessa mensagem, Deus irá te mostrar. Não desista, não retroceda, não volte. Continue caminhando, porque o Senhor tem uma palavra de consolo, uma palavra de certeza para a tua vida, uma resposta para a tua vida nesta hora. Pois bem, nós vamos extrair então desse texto, da primeira lição de hoje. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Misericórdia, versículo 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, cerca de 11 quilômetros mais ou menos, 60 estádios, cerca de 11 quilômetros. Então, eles estavam indo para esse caminho, quando, na verdade, o Senhor Jesus falou para os discípulos esperarem, porque eles tinham que esperar em Jerusalém a ressurreição, eles tinham que esperar em Jerusalém, porque a palavra de Deus disse para fazer isso. O Senhor já havia ensinado e dito para eles que iria acontecer desta forma, desta maneira. Então, eles tinham que permanecer caminhando o caminho de Cristo, ou o caminho ali a Jerusalém, permanecer em Jerusalém era o caminho. Mas quem não sabe para onde vai, irmão? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Assim é na vida daqueles que estão perdidos por aí. Qualquer caminho serve. Se chama para uma balada, ele vai, serve. Se chama para usar droga, ele vai, porque serve. Se chama para relacionar com um, ele vai, serve. Para relacionar com outro, também vai, serve. Se chama para ir para um lugar que não convém, ele vai também, porque qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai. Você já sabe para onde você vai. Você precisa saber. Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho para a salvação. Ele é o caminho para a salvação. Jesus veio para nos mostrar o caminho. Se aqueles que têm convicção do caminho precisa permanecer caminhando nele. Mas quem não tem convicção, qualquer caminho serve, Qualquer caminho serve. Pois bem, segunda lição, Jesus vai intervir. Eles estão perdidos, mas Jesus vai intervir. Se você está perdido também, eu tenho a certeza que Jesus já está intervindo através dessa mensagem, através dessa palavra. Glória a Deus, Glória a Deus. Jesus vai intervir no versículo 15, olha. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Eles viram Jesus enquanto vivo, eles conheciam a Jesus, andavam, caminhavam, seguiam Jesus, e agora Jesus já ressurreto acompanha eles, intervindo naquelas perguntas, ou naquelas questões que eles estavam se perguntando, ficavam perguntando, mas como que pode? Ele dizia ser o Filho de Deus, ele não era o Filho de Deus, nós não vimos ele fazer milagres, maravilha, como que só um Filho de Deus poderia fazer, e aí Jesus chega e intervém ali na situação, Eles estavam perguntando, Jesus aproximou-se deles, então Jesus se aproximou, meu irmão, quando Jesus se aproxima, ele se aproxima para mudar, para nos converter, se aproxima para nos fazer mudar a trajetória, nos fazer caminhar o caminho para o céu. Glória a Deus. Então Deus, ele sempre vai procurar intervir quando alguém está perdido. É por isso que essa mensagem está chegando até você, porque talvez você está aí perdido, sem saber para onde ir, é porque você ainda não conhece o caminho do céu, não conhece Jesus, mas Jesus está intervindo agora no teu coração. E você também que está aí caminhando, fica firme em nome de Jesus. Jesus é contigo. Creia que Jesus, ele não vai te abandonar, ele não vai te abandonar. Mas vamos aqui à terceira lição. Quais? Quais? Versículo 19 aparece aqui, e ele lhes perguntou, quais? Quais? Quais
E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluia. Então eles estavam, né? Jesus chegou e perguntou para eles: o que vocês estão perguntando? Do que vocês estão falando? Aí Cleopas, né? Um dos dois que estavam ali, ele diz: porventura não sabem as palavras que tem todo Israel falado? Aí Jesus pergunta quais são as palavras. E essa lição quais é porque quando esses discípulos estavam falando, eles estavam falando de palavras passadas, eles estavam falando de acontecimentos passados, eles estavam falando, como quem diz que eu acabei de mencionar, como quem diz que todo aquele trabalho, tudo aquilo que as pessoas fizeram, todo aquele seguir Jesus que as pessoas seguiram, teria sido em vão, a sua fé em vão, como hoje, né? Muitas pessoas podem ser usadas, né, pelo inimigo, começar a falar, e não adiantou nada você seguir Jesus, não adiantou nada você estar indo para a igreja, não adiantou nada você estar na presença fazendo obras, não adiantou nada. E era essa, basicamente, né, ou semelhante, palavras que estava sendo dito. Olha aí, não adiantou, onde está o Filho de Deus? Oh, cadê o rei dos judeus? Né? Então, a terceira lição é essa aí. Quais? E nos chama a atenção que José, ele teve os seus filhos, e um dos filhos, lá no Gênesis capítulo 41, um dos filhos chamava Manassés, e Manassés tem o significado de Deus me fez esquecer das dores, das aflições, das situações que fizeram sofrer. Então, Jesus estava perguntando quais, porque aquelas palavras, era para se esquecer. Ele estava perguntando porque as palavras que eles tinham que ficar firmes eram nas palavras que os profetas haviam falado a respeito de Jesus, e não daquilo que as pessoas estavam falando fora daquilo que os profetas haviam dito. E que nessa oportunidade você possa, assim como o significado de Manassés, permitir Deus te fazer esquecer as palavras que são contrárias e que te têm causado desânimo, tristeza e têm tirado você da direção. E outro nome também muito interessante dos filhos de José é Efraim. Efraim tem o significado Deus me fez crescer, né? Deus me fez crescer. Então, a partir do momento que a gente esquece das palavras que nos faz cair ou retroceder, a gente vai para frente. Indo para frente, seguindo Jesus, a gente cresce. Deus nos faz crescer. Quarta lição, saia da sexta e venha para o domingo. Glória a Deus. Versículo 17 e 18 está escrito assim, ó. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus lhes perguntou quais. E eles lhes responderam: as que dizem respeito a Jerusalém, o Nazareno, que foi um profeta, que foi, presta atenção, que foi, as palavras que foi, deixou de ser porque morreu, né? Deixou de ser para eles. Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Essas eram as palavras. Jesus chegou ali e perguntou, mas eles estavam presos na sexta-feira. Eles não estavam presos naquilo que as Escrituras Sagradas falavam a respeito de Jesus, que no domingo, aleluia, que na sexta-feira iria morrer, ser morto, mas que no domingo ele iria ressuscitar. 3 dias depois seria reconstruído o templo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, receba o domingo de Deus na tua vida. Domingo de Deus é a resposta. Domingo de Deus é a manifestação de Jesus. Domingo de Deus é Jesus se levantando em teu favor, em nosso favor, para nos trazer paz, para nos trazer direção, para nos fazer caminhar no caminho da salvação. Glória a Deus, firme e forte. Então, lição de número 5. É na comunhão que os meus olhos se abrem. Oh, glória a Deus. É na mesa, irmão. Ó, versículo 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Eita glória, hein, irmão? Na comunhão que os nossos olhos se abrem. Glória a Deus. Depois que eles sentaram ali para comer, sentaram à mesa, a mesa fala de comunhão. Não é qualquer pessoa que senta na nossa mesa. Na nossa mesa senta a pessoa partilhar. Oh, glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram enquanto Jesus deu graças, enquanto, oh glória, eles passaram a ver algo diferente ali naquele moço, naquele homem, naquele varão. Glória a Deus, varão da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a quinta lição é, na comunhão os nossos olhos são abertos. Enquanto nós estamos ali, mas eu estou perdido, eu estou confuso, eu estou com dúvida, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou abatido, situação X, situação Y, está me causando tristeza, abatimento. Meu irmão, permanece na mesa, na comunhão, na mesa da comunhão, que os teus olhos irão se abrir. Oh, glória, aleluia. Sexta lição, a expectativa ou as expectativas equivocadas vai nos causar, né,
terríveis frustrações. Olha, versículo 21, por que eles estavam tão tristes? Versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, contudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles perderam a esperança, né, que Jesus... Na verdade, a expectativa deles é que Jesus viesse como um militar, uma pessoa que regesse ali Israel para guerrear e tirar todo o jugo ali das guerras contra Israel. Então eles tinham uma expectativa errada, equivocada e que causou terríveis frustração. Toda vez que nós ficamos com expectativas erradas diante de Deus ou para com Deus, nós acabamos tendo frustrações. A palavra do Senhor, né, ela fala quando Satanás ele oferece ali Jesus, ou tenta Jesus, ele diz, se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Ele tinha fome, ele podia comer, podia, mas Satanás queria direcionar as ações de Jesus. E é assim também comigo e com você, ele quer direcionar as nossas ações, e quando nós criamos a expectativa, ele fala assim, você é filho de Deus, você tem que ter uma casa bonita, você tem que ter riqueza, você tem que ser curado, você tem que ser isso. Satanás fica falando, e Deus pode fazer isso? Claro que pode, mas nós não vamos, Deus não vai operar por aquilo que Satanás está dizendo. Nós também não podemos andar por aquilo que Satanás está dizendo. Nós não podemos estar com as nossas expectativas em Deus de acordo com aquilo que Satanás está dizendo, não. Ele está nos mandando fazer uma coisa. Lembra aquele louvor? Não precisa transformar pedras em pães para provar que no deserto o Senhor está conosco. Então Satanás fica nos tentando, nos provando, e isso e fica nos tentando para nos fazer criar expectativas erradas, equivocadas para com Deus, e isso vai nos trazer frustrações. Isso, por certo, nos traz frustrações terríveis. É as frustrações que levam a gente a desistir, a voltar, a sair de Jerusalém, lugar santo, para voltar, né, para o mundo. E Emaús aqui simboliza o mundo, né, voltar, retroceder. Não que Emaús era uma cidade mal, terrível, né, absurdamente, ou era uma aldeia dessa forma, assim, mas no sentido de que eles estavam retrocedendo. Enfim, sétima lição, se na igreja não der certo, aí eu volto lá para o mundo, né, que eu acabei de falar, aí eu volto para Emaús. Se em Jerusalém não der certo, eu volto para Emaús. Se na igreja não der certo, eu volto para Emaús. Olha, eu estou precisando aliviar as minhas frustrações. Eu estou com expectativa de achar um esposo na igreja. Então eu vou para a igreja buscar um esposo, uma esposa. Eu vou buscar um bom emprego, eu vou buscar riqueza na igreja. Se não der certo lá, eu volto para Emaús. Olha, é isso. Meu irmão, não faça isso, né? O Salmo de número 27, ele diz, ainda que um exército levantasse contra mim, nele confiaria. Então, meu irmão, ainda que comece a parecer que não vai dar certo dentro da igreja ou em Jerusalém, permanece confiando naquilo que Jesus disse. Jesus disse que ressuscitaria. Os discípulos precisariam permanecer confiando nele, porque certamente aquilo que ele diz acontece. Então nós também, você também, precisa permanecer na palavra de Jesus. Né? Não tem essa de, se não der certo eu saio, volto para o mundo. Não, não faça isso. Permaneça no caminho da salvação, no caminho de Cristo. É a oitava lição. Que palavras são essas, né? Que palavras são essas? Pare de profetizar sobre a tua vida, palavras de maldição, palavras de derrota. Os discípulos começaram a conversar entre eles sobre aquilo que as pessoas estavam falando em Jerusalém. Então, não tem jeito, nós somos derrotados, nós achávamos que agora ia dar tudo certo, que agora nós tínhamos encontrado o rei de Israel, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eles começaram a profetizar que não teve jeito, que não tinha mais jeito para eles, porque Jesus havia morrido. Então, para de profetizar. Assim nós fazemos, às vezes, profetizamos. A gente está remoendo aquilo, remoendo. Quando você está remoendo, falando das derrotas, falando de derrota na sua vida, você está profetizando sobre si mesmo. Pare com isso. Em nome de Jesus, pare de profetizar derrota e receba a palavra de Deus sobre a tua vida. Receba o levantar do Senhor Jesus sobre a tua vida. Jesus Cristo está intervindo sobre a sua causa, sobre a sua vida, nesta hora, em nome de Jesus. Nona lição. O mundo o conhecerá quando nós compartilharmos dele. Olha o que aconteceu depois da experiência, depois que os olhos se abriram, no versículo de número 30. Está escrito assim, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Então, até então eles não estavam conhecendo Jesus, mas na mesa da comunhão eles conheceram, né? Viram que era Jesus que estava com eles ali. E no versículo de número 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, aleluia, o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura. Glória a Deus, meu irmão. Que isso esteja acontecendo na sua vida e agora, no seu coração possa estar dentro de você, enquanto nós estamos lendo aqui as escrituras, enquanto nós estamos meditando, enquanto Jesus está falando contigo. Olha, Jesus sentou na mesa e começou a compartilhar. Versículo 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, no partir do pão, eles conheceram Jesus.
Eles perceberam, abriu os olhos, eles perceberam que alguma coisa acontecia diferente quando Jesus falava com eles. Eles perceberam o quanto que a palavra ardia, e a palavra foi ardendo, meu irmão, foi ardendo no coração deles, até chegar ao ponto, né, de abrir os olhos, e quando os olhos abriram, realmente ele estava lá, enquanto nós estávamos angustiados no caminho, voltando, ele estava falando conosco. Então, meu irmão, olha só, o mundo reconhece, né, as pessoas que estão desistindo vão reconhecer quando nós compartilharmos, né, de Jesus, falarmos da palavra de Deus, porque enquanto nós estamos falando, ainda que eles permaneçam cegos por um tempo, a palavra de Deus está ardendo o coração daquelas vidas, daquelas pessoas. Portanto, compartilhe sobre Jesus, fale de Jesus, porque ele diz para fazer assim. Então, faça isso e não volte para trás. A 10ª lição é: não volte à estaca zero. Não volte. Permaneça no caminho. Permaneça em Jesus Cristo. Permaneça na palavra de Deus. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida com esta mensagem em nome de Jesus. 10 lições poderosas. Que você possa permanecer nos caminhos do Senhor, você, sua casa, sua família.